Vamos então dar continuidade à nossa leitura do livro Dramas da Obsessão, escrito por Bezerra de Menezes, com a psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 25. As vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, os fluidos úteis necessários aos variados quão delicados trabalhos que ali devem se processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas sofredoras e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis, a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, hão de conservar-se imaculados, portanto intactas, as virtudes que lhes são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos, porque assim, não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos, por anularem as suas profundas possibilidades. Daí porque a espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina o máximo respeito nas assembleias espirituais, onde jamais deverão penetrar a frivolidade, a inconsequência, a maledicência e a intriga, o mercantilismo, o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves, visto que estas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo para tais assembleias e, portanto, para a agremiação de tais coisas permite, atrairá bandos de entidades hostis, malfeitoras do invisível, que virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Um centro espírita, onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde, em vez de gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez de estrépito de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes, e ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados, com os seus guias espirituais, um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então, em seus recintos, sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes nos dois planos da vida. Somente esses, portanto, são registrados no além-túmulo como casas beneficentes ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam das normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Ora, convinha à programação por mim estabelecida, em torno do caso Leonel e os judeus, que estes últimos iniciassem no próprio ambiente do centro, já mencionado, o seu aprendizado mais urgente, visto que muito prejudicados se encontravam eles pelo acervo dos 4 séculos de hostilidades para que os removêssemos tão subitamente para o espaço, a despeito das possibilidades que tínhamos de o fazer. Aliás, o seu embrutecimento vibratório, a exiguidade da sua visão espiritual, que não perceberia senão formas pesadas, se adaptariam melhor ao sistema físico humano, enquanto que no além nos seriam necessárias materializações muito penosas, a fim de que nos fizéssemos devidamente compreendidos. O ambiente do núcleo espírita em que se desenrolava o feito, em apreço, prestava-se ao magno serviço.
Não se ouvia repercutir ali as vibrações distendidas, o eco da maledicência e tampouco a do comentário. Não retinia o som do gargalhar nem as trepidações insulsas de cenas e acontecimentos próprios do mundo. Não se retratavam em sua atmosfera nenhuma outra cena, nenhuma outra sequência de palavreado que não fosse a proteção ao sofredor, o consolo a um desencarnado em confusões, a assistência paternal aos desvalidos da fé e da esperança. Resolvi por isso mesmo que meus pupilos do momento habitassem temporariamente aquele centro, nos exemplos e ações de cujos trabalhadores, encarnados e desencarnados, se instruíssem quanto à verdadeira significação da doutrina do Cristo, pois que até então, para eles, o cristianismo seria de perseguições e rapinagem, ódio e assassínio, sangue e corrupção. Fala-nos do grande Raboni, teu amigo, que concedeu asilo, a proteção a nossa Esther e que acolhe perseguidos e desgraçados como nós. Solicitava o velho Timóteo ao seu assistente Roberto, passados que foram os transportes de satisfação pela visita de Esther. Sim, falarei dele, meus caros amigos, ou alguém mais abalizado do que eu, porém mais tarde. De início apreciareis e deduzireis vós mesmos dos seus ensinamentos, através das ações de discípulos seus que, como homens que ainda são, dirigem em movimento esta associação terrena, em cuja sede vos encontrais hospedados. Esther e eu, embora não residindo aqui, permaneceremos às vossas ordens, vigilantes para vos atendermos em quaisquer esclarecimentos necessários. Mas creio será inútil, pois melhor analisareis o valor da doutrina deste grande mestre, observando o labor dos seus discípulos, que nela se orientam e disciplinam. E assim foi que, com efeito, durante 6 meses, habitando aquele centro de fraternidade, o doutor Timóteo, do século XVI, seus 3 filhos assistiram às curas de paralíticos e obsediados, realizadas em nome e pelo amor de Jesus Cristo, o Nazareno, através daquele grupo de médiuns a que nós, os do invisível, tínhamos o dever de acionar. Contemplaram e admiraram a dedicação abnegada, diária, de um serviço de assistência a enfermos do corpo e da alma, sem esmorecimento, sem queixas, nem reclamações, antes sob irradiação da sã ternura do coração e da sublime alegria daquele que já vislumbra em si mesmo as alvoradas do reino de Deus. Assistiram às doces tarefas da fraternidade se distenderem até o invisível no socorro a obsessores e suicidas, a corações endurecidos no mal, como a desesperados e tristes que vagueiam pelos planos invisíveis, sem forças para a emenda. Viram o órgão socorrido, o mendigo acalentado na sua miséria, o presidiário assistido no seu tugúrio, esclarecido na sua ignorância e esperançado no futuro redentor, dentro das próprias lágrimas do opróbrio, o faminto saciado, o abandonado e encaminhado ao trabalho honroso, a decaída retornando ao dever, o ignorante orientado ao caminho do aprendizado compensador. E tudo isso realizado sob o critério da doutrina do grande mestre do cristianismo. Visitando, porém, a intimidade do lar de cada um daqueles médiuns que contribuíam para a melhoria da sua própria situação, constataram que suas vidas eram consagradas ao honesto cumprimento dos deveres sociais e profissionais, dedicadas ao bem e ao respeito ao próximo, em qualquer setor. E ainda que, se sofriam, oravam e se resignavam, certos de melhor futuro, e se eram ofendidos por inimigos gratuitos, poderiam sofrer e chorar em silêncio, mas sem blasfêmias, nem revides vingadores, porque o perdão era tão fácil e espontâneo naqueles corações como o sorriso nas faces das crianças. Nenhuma palavra insultosa ao próximo jamais ouviram, nenhuma delação ou intriga, nenhuma apropriação indébita, nenhum perjúrio, nem maledicência, nem o abuso e o vitupério. E tudo isso, eles também analisaram e compreenderam que era a verdadeira educação fornecida por aquela doutrina cristã que eles haviam conhecido falseada no século XVI, mas que agora se surpreendiam de vê-la praticada em espírito e verdade, em nome do grande Raboni, seu fundador, cujo nome
descobriram através dos ensinamentos desses seus discípulos. Era Jesus de Nazaré. Sim, Jesus ben José de Nazaré, mas nascido na Judéia, na cidade de Davi, exatamente o Messias anunciado pelos profetas de Israel. E como ele, Timóteo e seus filhos, perseguido pelas hienas clericais até o desespero do suplício e da morte forjada pelos interesses pecaminosos dos homens, durante o espaço de tempo que ali passaram, assistiram graves e quedos, acomodados entre a assembleia de ouvintes, como quaisquer encarnados, ao estudo e à oratória espírita e evangélica. E nós, então, acionando a técnica do laboratório do mundo invisível, criávamos, aos seus entendimentos, valendo-nos do poder da nossa vontade, os panoramas expostos pelos oradores e explicadores, panoramas que eles passavam a ver como em cenas teatrais ou cinematográficas, pois que as vibrações dessa casa de comunhão com o alto, por se conservarem imaculadas, facilitavam a delicadeza e a eficiência do melindroso sublime trabalho. Um curso eficiente, pois de legítimo cristianismo e de filosofia espírita levaram a efeito os antigos hebreus através de tais processos. Visitando ainda outras agremiações merecedoras de nossa confiança e observando outros tantos adeptos, fiéis às recomendações do Consolador, pela mesma época, outrossim, foram-lhes demonstrados em aprendizado, através de dolorosa, mas graciosa exposição da retrospecção da memória, exame consciencial dos arquivos mentais, os antecedentes do drama terrível de Lisboa. Aboab e os filhos haviam existido em Jerusalém no tempo dos primeiros cristãos como autoridades judaicas e romanas, exercendo então sobre os inofensivos adeptos do cristianismo nascente atrocidades análogas às que tantos anos mais tarde vieram a experimentar, por sua vez, sob as garras da Inquisição e de Portugal. Então, compreendendo claramente a lógica dos fatos, ou a lei de causa e efeito, humilharam-se, reconhecendo o erro em que incorriam havia séculos, e, desfeitos em lágrimas de sincero arrependimento, renderam-se à evidência da irresistível doutrina do amor, do perdão e da fraternidade. Desde que os dias longínquos do Calvário irradia a redenção para a sucessão dos séculos, e constataram assim que aquela fé clerical que, sob os auspícios do Santo Ofício de sacrílega memória, se prendeu em impor pela crueldade da violência, longe estava de se assemelhar às blandiciosas lições daquele doce Rabboni, que recomendava aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quanto a Leonel, que desde 4 séculos vem espiando as tenebrosas consequências dos seus crimes de inquisidor-mor, presentemente arrependido e lamentando o passado, encontra-se em vias de ressurgimentos gerais para a definitiva regeneração, disposto aos mais severos testemunhos exigidos pela consciência para a própria reabilitação. Seus trajetos pelas estradas do futuro, tais como os de sua filha Alcina, que é o antigo João José, espião de Azambuja, serão ainda ásperos, visto que os demais, o suicídio por observação não os isentou das responsabilidades, pois se houve efetivamente sugestões externas, impelindo-os ao feito macabro, estas, no entanto, lhe não tolheram a possibilidade de raciocinar para se defenderem, arredando-as do que não fizeram, porque realmente preferiram as paixões arrasadoras do mundo ao suave contato mental com o amor de Deus através da prece, que lhes teria fornecido forças de resistência contra a tentação. Prontos se encontram ambos, mas agora, sinceramente, a estreitarem nos braços definitivamente aqueles pobres judeus que outrora lhes franquearam, confiantes à intimidade do lar doméstico, esperando da sua honradez pessoal o mesmo respeito e consideração idêntica. E o farão, afirmaram ambos em momento solene de certa reunião no mundo invisível, em presença de instrutores dedicados, por amor daquele eterno Deus cujas leis protetoras lhes forneceram ensejos novos de resgate e reabilitação dos crimes passados. Acrescentarei finalmente que o antigo rabino Timóteo Aboab, já reencarnado nos dias atuais que foi escrito o livro, meus amigos,
receberá em seu futuro lar conjugal, como filhos de um consórcio legítimo, além dos seus mesmos 3 filhos de outrora, em novas experiências de reabilitação e progresso, também aquele pobre Leonel e sua filha Alcina, aos quais impeliu ao suicídio através de um constante e sistemático trabalho de obsessão simples e ignorada. E assim sendo, terá de arcar com as provações e as responsabilidades de pai carnal daqueles que renascerão envoltos no angustioso complexo oriundo do suicídio. E Joel, Saulo e Rubem serão por isso mesmo irmãos consanguíneos daquele que foi terrível a zambuja que de sinistra memória, como daquele nobre João José, os quais, porém, se vê redimido lentamente através dos penosos, mas eficientes serviços expiatórios concedidos pela lei divina da reencarnação. Assim é, meus caros amigos, que o conhecimento legítimo da doutrina espírita, como a boa e lúcida prática da mediunidade, resolvem problemas seculares, pois não esquecereis de que foi através da mediunidade bem orientada, à luz do Evangelho do Cristo, sob o rigor da ciência transcendental, que os aboabes se encaminharam para a regeneração individual, e que a família de Leonel, igualmente convertida, sob orientações espiritistas, obteve forças e ensejos para o único alvo que lhe caberia atingir, ao fim de lograr serenidade para progredir moral e espiritualmente, isto é, o amor e o respeito às soberanas leis de Deus. Que bom, meus amigos, vamos vendo todos os pontos se unirem em paz e harmonia, resgatando o passado, elevando almas para Deus. Vamos então tendo mais alegrias nessas leituras que foram tão difíceis nos capítulos anteriores. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos no nosso próximo capítulo.